E se a razão pela qual você ainda está doente for porque você continua tentando melhorar, não porque você é fraco, não porque você está quebrado, mas porque a cada vez que você tenta, a cada vez que você alcança, você silenciosamente afirma ao seu corpo: ainda não cheguei lá. Há um paradoxo que reside no coração da cura. Neville Goddard chamou isso de a suposição do desejo realizado. Ele nunca disse para correr atrás da saúde. Ele disse para se tornar isso, sentir isso como já verdadeiro. Porque no momento em que você começa a tentar, você se separa do que já é. Você transforma a saúde em um destino distante, em vez de uma identidade presente. Mas você não nasceu doente. E a doença não é a sua natureza. Não é um castigo. Não é um sinal de que algo está errado com você. É simplesmente o eco de uma história que você tem contado a si mesmo por tempo demais. Uma história onde a cura está sempre a apenas um ritual de distância. Mais uma afirmação. Mais um protocolo. E se eu te dissesse que o esforço, quando alimentado pelo medo, se torna resistência? Que cada tentativa frenética de consertar o corpo sussurra às células: não estamos seguros. Não somos inteiros. Bruce Lipton disse isso lindamente. Sua biologia é moldada pela crença, não pelo esforço. E a crença não grita, não implora. Simplesmente é. Veja, isso não é sobre ignorar os sintomas. Não se trata de fingir. É sobre mudar seu centro de gravidade. Trata-se de reconhecer que tentar curar-se é como tentar adormecer, forçando os olhos a se fecharem cada vez mais. Quanto mais você empurra, mais você sinaliza ao corpo: ainda não chegamos lá. O próprio esforço se torna o bloqueio. A saúde não é algo que você conquista. É algo que você aceita. E eu sei, talvez você esteja cansado. Talvez você tenha caminhado por esse caminho por anos. Suplementos, livros, meditações, protocolos. Talvez você tenha tido momentos de alívio, apenas para voltar a cair na dúvida. Você não está errado por se sentir frustrado. Você não está falhando. Você está simplesmente preso no ciclo, tentando chegar lá, em vez de viver como se já estivesse lá. Neville disse para viver no fim. E viver no fim significa isto. Sua cura não começa quando a dor desaparece. Começa no momento em que você sente a realidade da plenitude antes que o mundo a reflita. Começa quando você se olha no espelho, não procurando sinais de mudança, mas irradiando a frequência de completude. Isto não é uma performance. Isto não é negação. Isto é lembrança. Você não está se curando para algo novo. Você está retornando a algo antigo. A versão de você que nunca esqueceu como é ser inteiro. Então, que esta seja sua primeira medicina. Pare de tentar. Só por este momento. Deixe de lado a necessidade de consertar. Deixe de lado a varredura mental, a medição, a espera. E sinta. Sinta como é viver em um corpo que não precisa mais de cura. Sinta o silêncio que existe após o esforço. Aquela quietude sagrada, onde a cura finalmente tem espaço para acontecer. Feche os olhos, respire fundo, e a cada inspiração não diga: espero me curar, mas eu já estou. Deixe que isso se torne sua nova história. Deixe que isso se torne sua frequência. E veja o que acontece a seguir. Não porque você perseguiu, mas porque você se tornou isso. Há uma doença que não vive nas células, mas na história que você continua repetindo. Uma sutil doença de identidade. Um acordo silencioso de que você é alguém que ainda está tentando melhorar. E embora isso possa parecer honesto, até responsável, é a própria crença que mantém o corpo preso no mesmo ciclo. Porque o seu corpo, ele escuta. Não as suas esperanças, não as suas afirmações superficiais, mas a identidade que você incorpora em silêncio. A ciência tem um nome para isso: o efeito Galateia. Quando uma pessoa acredita em algo sobre si mesma, ela começa a se comportar de acordo com essa crença. E quando essa crença está envolta em emoção, o corpo se reprograma para corresponder. Não metaforicamente, bioquimicamente. Então pergunte a si mesmo em silêncio: que papel você atribuiu ao seu corpo? É o papel do quebrado? Aquele que está se curando mas nunca chega lá?
aquela que vive esperando. Você pode não dizer isso em voz alta, mas o roteiro toca de qualquer forma. No fundo, nos seus pensamentos matinais, na maneira como você fala com seu reflexo, na maneira como você se prepara para o pior, mesmo quando está esperando o melhor. Aqui está a verdade mais profunda. Você não está doente. Você está ensaiando a doença através da identidade de alguém que a aceitou. E eu sei que isso soa duro, mas não é julgamento, é libertação. Porque se é um papel, então você pode escrever um novo. Você pode revisar o personagem. Você pode mudar toda a peça. Neville Goddard falou sobre a revisão, não como um truque para mudar a memória, mas como uma ferramenta para recuperar a autoria. Você não é a vítima do roteiro. Você é o escritor. E o corpo? O corpo é o ator mais leal que você já conheceu. Ele desempenha o papel que você escreve, todas as vezes. Então, esta noite, ao fechar os olhos, não peça saúde. Não implore por cura. Veja-se, já caminhando com leveza, já acordando com energia, já falando com paz na sua voz. Deixe essa cena se repetir até que pareça natural. Até que não pareça mais imaginação, mais memória. Porque no momento em que sua identidade muda, sua biologia seguirá. Não porque a técnica é perfeita, mas porque a história mudou. E o seu corpo sempre obedece à história. Às vezes, o que parece devoção é, na verdade, pânico vestido de branco. Você acende a vela, repete a afirmação, bebe o chá de ervas, faz a respiração consciente. Mas se você pausar por um momento e sentir o espaço por trás de toda essa ação, há medo, não confiança, não presença, mas medo. O medo de não sarar, o medo de perder tempo, o medo de que, se você parar por um único momento, tudo desmoronará. Esta é a armadilha da cura, onde sua prática espiritual se torna uma disfarce para controle, onde os rituais não são mais atos sagrados de conexão, mas negociações com o desconhecido. Você não percebe isso de imediato, porque parece disciplina, parece progresso, mas por dentro é frequentemente um grito por segurança, não uma celebração da saúde. A ansiedade espiritualizada ainda é ansiedade, apenas com uma linguagem melhor. E se formos honestos, a maioria das jornadas de cura não são jornadas de fato. Eles são círculos, laços de autoafirmação que sussurram: ainda não cheguei lá. Porque toda vez que você tenta um novo método por desespero, você reforça a própria identidade que deseja abandonar. Cada nova tentativa se torna mais um voto na história da doença. E assim, apesar do seu esforço, nada muda. O corpo não segue a prática. Segue a energia que está por trás dela. Então, o que aconteceria se suas práticas não viessem do medo, mas da paz? O que mudaria se você parasse de tentar convencer o universo de que está fazendo o suficiente e simplesmente se tornasse alguém que sabe que já é? Imagine isto, uma semana em que você observa seus rituais, não para julgá-los, mas para ouvi-los. Esta meditação é um presente, ou uma fuga. É esta comida que você come para curar, ou por medo do que acontecerá se não o fizer. É este o fôlego que você toma um ato de alinhamento, ou uma tentativa sutil de escapar do desconforto. A maioria das pessoas não se cura porque está constantemente correndo, mas correr em um traje sagrado ainda é correr. E a cura não acontece em uma esteira. Então desacelere. Sinta o que você tem fugido. Deixe seu corpo saber que você não está mais tentando consertá-lo. Você está apenas pronto para finalmente estar com isso. Não porque você está tentando chegar a algum lugar, mas porque não há mais para onde ir. Você sempre esteve aqui. Sua plenitude sempre esteve aqui. E agora, finalmente, você também está. Seu corpo ouve tudo o que você diz quando não está prestando atenção. Há uma voz dentro de você que nunca para de falar. E mesmo quando você não está prestando atenção a ele, seu corpo está. Ouve as queixas silenciosas, a frustração sussurrada, o pânico silencioso por trás do seu sorriso.
Os pensamentos noturnos que você nem sequer diz em voz alta. Por que isso não vai embora? O que há de errado comigo? Algum dia vou me sentir normal novamente? Para a mente consciente, esses são pensamentos passageiros. Mas para o subconsciente, para o corpo, são instruções. Joe Dispenza fala sobre como o corpo se torna viciado na bioquímica da emoção, que com o tempo, suas células se acostumam tanto com o estresse, o medo ou a decepção, que esses estados começam a parecer com casa. Não porque são verdadeiros, mas porque são familiares. E assim a cura, mesmo quando desejada, começa a parecer insegura. Porque é novo, é desconhecido, não é o que o sistema nervoso memorizou. É por isso que visualizar a saúde nem sempre funciona. Porque enquanto você está pintando imagens mentais de bem-estar, seu estado emocional está sussurrando algo completamente diferente. Eu ainda não acredito. Ainda estou esperando por provas. Mas e se você parasse de tentar se convencer e simplesmente começasse a concordar com a versão de você que já está bem? O acordo é silencioso, não empurra, não grita, apenas se acomoda em ser. Então, todas as manhãs, antes de verificar seus sintomas, antes de procurar o que está errado, alinhe-se. Não com palavras, mas com presença. Sinta a respiração de alguém que confia em seu corpo. Mova-se como alguém que não precisa mais explicar por que se sente em paz. Deixe a saúde se tornar sua linha de base. Não por causa do que você está fazendo, mas por causa do que você não está mais discutindo. Imagine seu subconsciente como um assistente ativado por voz. Ele não responde à lógica, responde à repetição. E cada pensamento, cada sentimento, cada suposição silenciosa é uma ordem. Então fale apenas o que você quer ver. Sinta apenas o que você quer multiplicar. Porque o seu corpo está sempre ouvindo, mesmo quando você não está. Em algum lugar profundo no subconsciente, muitos carregam a crença de que a vitalidade deve ser conquistada, que sentir-se bem deve ter um custo. Esse bem-estar é uma recompensa pelo esforço, sacrifício ou luta. Nem sempre é óbvio. Esconde-se atrás da linguagem da disciplina, atrás da crença de que descanso é produtivo, apenas se levar a mais ação. Sussurra que a energia é limitada, que a cura te esgota e que o corpo só se reabastece quando você se prova digno disso. Mas essa crença, essa dívida de energia não falada, é uma forma de escassez. Um contrato silencioso feito com o passado, frequentemente moldado na infância, quando o amor era dado condicionalmente, quando o descanso tinha que ser justificado, quando receber estava ligado ao desempenho. Se você foi ensinado que ser cuidado exigia dor, pode agora se sentir desconfortável ao receber vitalidade livremente. Se você aprendeu que a atenção só vinha através do esgotamento, seu sistema nervoso pode ainda associar fadiga com segurança. Então, mesmo agora, ao afirmar sua cura, uma parte de você pode ainda acreditar: eu preciso trabalhar por isso. Eu devo sentir-me cansado para estar a fazer isso da maneira certa. Devo lutar para merecer a grande conquista. Mas e se a energia não for algo que você gasta e recupera? E se for algo que você gera? Seu sistema nervoso não é uma bateria, é uma usina de energia. Não se esgota, se ativa. E o que mais o ativa é o alinhamento. Não pressão, não desempenho, mas o acordo interno de que a vida pode fluir através de você, sem pedágio ou imposto. Então comece a falar a língua da vitalidade padrão. Diga a si mesmo no silêncio entre os pensamentos: minha energia não está me deixando, está se acumulando. Diga isso quando estiver lavando os pratos, quando estiver caminhando, quando perceber que sua mente está voltando aos antigos padrões de fadiga. Não para forçar a crença, mas para afrouxar o aperto do antigo contrato. Deixe a cura se tornar luz. Deixe o bem-estar parecer imerecido. Não porque você não seja digno dele, mas porque você nunca precisou provar que era. Você não está em dívida com o seu corpo. Você é a fonte da qual sempre se alimentou. Antes de continuarmos, pause por um momento. Se algo dentro de você está começando a amolecer, se uma parte de você se sente vista nessas palavras,
Então há algo esperando por você no comentário fixado. Algo que fala a mesma língua que seu corpo tem desejado ouvir. Dê uma olhada rápida. Então volte. Porque estamos apenas começando a lembrar o quão poderoso você realmente é. É fácil confundir estimulação com transformação. Você assiste aos vídeos, você lê os livros, você segue as contas. Cada um te dá uma centelha. Um golpe de esperança, de insight, de possibilidade. Por um momento você se sente mais leve. Por um momento parece que você está avançando. Mas então o momento passa. E no dia seguinte você procura novamente. Outro post, outro podcast, outra técnica. Até que a própria busca se torne o padrão. E a incorporação continua fora de alcance. Este é o ciclo de dopamina da autocura. O cérebro recompensa mais a antecipação do que a realização. Cada nova informação te dá uma pequena alta emocional. Mas isso nem sempre leva à mudança. Porque a verdadeira transformação não vem do consumo, vem do ser. De viver a percepção, não apenas coletá-la. E é aí que está a armadilha. Porque quando o sistema nervoso está viciado na próxima resposta, ele nunca descansa na verdade que já conhece. Isso te mantém correndo atrás de soluções para problemas que já estão se dissolvendo, se ao menos você parasse tempo suficiente para deixá-los. Então aqui está uma interrupção sagrada. Imagine passar 48 horas sem input, sem novos ensinamentos, sem novo conteúdo, apenas você e a energia que você já absorveu. Deixe isso assentar, deixe ecoar, deixe que isso se torne seu, não apenas intelectualmente, mas vibracionalmente. Claro, o desconforto pode surgir. A vontade de aprender mais pode voltar rapidamente. Mas esse desconforto é a porta de entrada. Mostra onde você tem terceirizado seu poder. Mostra onde você confundiu movimento com integração. Você não precisa de mais informações. Você precisa de mais tranquilidade. Porque é na quietude que as sementes que você já plantou começam a germinar. É no silêncio que o corpo começa a te acreditar. You already know what you need to know. You've already heard what you need to hear. A pergunta é: você está disposto a parar de verificar a geladeira e começar a cozinhar com o que já está dentro? Em algum momento a pergunta surge: mas como eu me cure? And from that moment on, the search begins. For methods, modalities, the perfect combination of actions that will unlock the body's return to balance. But beneath this search lives a deeper belief, one that quietly says, I don't trust that I already know. The tyranny of technique is not in the practices themselves. It's in the urgency, in the anxiety that says, if I don't get this exactly right, I'll never get better. And so, healing becomes performance, the body becomes a project, and peace becomes something postponed. Neville nunca ensinou métodos. Ele ensinou identidade. Ele ensinou que o sentimento do desejo realizado é mais poderoso do que qualquer processo externo, porque o que você faz importa muito menos do que quem você acredita ser. Alan Watts certa vez disse: tentar forçar-se a ficar saudável é como arrancar uma flor. O próprio ato de forçar fecha as pétalas. A própria obsessão com os resultados cria atraso. Então a mudança é sutil, mas sagrada. De o que devo fazer para me curar? Para quem sou eu quando já estou completo? Porque quando a identidade muda, o corpo segue. Não por estratégia, mas por causa da ressonância. Tente isto. Fale do futuro, como se já fosse o passado. Neville chamou isso de eu me lembro quando. Diga baixinho para si mesmo. Eu me lembro quando eu costumava acordar com dor. Eu me lembro de quando eu temia meus sintomas. Lembro-me de quando a cura parecia distante. Mas agora tudo parece diferente. Você não está contando uma mentira. Você está escrevendo uma nova vibração. Uma que o corpo reconhecerá como verdadeira se você persistir o suficiente em senti-la. Porque a receita não importa quando você já sente o sabor. A identidade lidera. O método segue. E uma vez que você para de se preocupar com o como, o corpo para de esperar. Começa a tornar-se. Para muitos,
Os sintomas parecem uma falha, como se o corpo estivesse te traindo, como se a dor significasse que você está quebrado. Mas e se o oposto fosse verdade? E se o sintoma não for um sinal de colapso, mas de recalibração? Seu corpo não está te punindo. Está respondendo a anos de sinais emocionais, crenças subconscientes e medos não ditos. E agora, à medida que sua história interna começa a mudar, ela está tentando se ajustar, para se reorganizar, para acompanhar a vibração que você finalmente está começando a manter. O corpo não ataca, adapta-se. Mesmo a inflamação, a fadiga, a tensão, não são inimigos. São respostas. Eles são a maneira como sua biologia se comunica, sinalizando que algo antes inconsciente agora está pronto para ser visto, sentido e integrado. E uma vez visto, não se repete mais. Mas se você interpretar cada sensação como um retrocesso, perderá o convite. Você volta ao padrão de medo, e esse medo atrasa exatamente a alinhamento que você tem pedido. Então, em vez de perguntar, por que isso ainda está acontecendo? Pergunte, o que isso está me guiando a reconfigurar na minha autoimagem? Talvez a dor de cabeça não seja sobre o corpo, mas sobre a pressão de ser alguém que você não é. Talvez a fadiga não seja fracasso, mas uma velha identidade finalmente desmoronando. Talvez a tensão seja a maneira do corpo sussurrar. É hora de deixar ir. Seu corpo não é um campo de batalha. É um mensageiro, um tradutor do que você tem sentido, acreditado, negado. Então escreva um novo roteiro. Não um onde os sintomas são sinais de derrota, mas sinais de devoção. Sinais de que o corpo está ouvindo, ajustando-se, curando, mesmo quando não parece. Porque assim como as luzes do painel de um carro, os sintomas não são o inimigo. Eles são o convite. Eles são o lembrete para pausar, ouvir e amar mais profundamente as partes de você que ainda estão alcançando a verdade. Você já está se curando. E o seu corpo, em toda a sua sabedoria, sabe exatamente o que está fazendo. Há uma pergunta que vive na sombra, silenciosa, quase invisível, mas isso molda tudo. Eu realmente acredito que mereço estar bem? A princípio, a resposta parece óbvia. Claro que sim. Quem não iria? Mas a cura não é apenas sobre o que você diz, é sobre o que o seu sistema nervoso passou a esperar. E às vezes, sem perceber, parte de você ainda está agarrada aos benefícios de não estar completamente bem. Parece estranho, mas a doença pode se tornar familiar. Pode trazer cuidado, atenção, permissão para descansar, uma razão para desacelerar, uma estrutura em torno da qual sua identidade foi construída. E sem consciência, a cura começa a parecer uma ameaça, uma perda de proteção. Uma remoção do que se tornou emocionalmente seguro. Isso é o que a psicologia chama de ganhos secundários. Não porque você quer sofrer, mas porque uma parte de você fez da doença algo útil. Não é bom, apenas conhecido. Então, quando o corpo começa a mudar, o subconsciente entra em ação, sabotando suavemente, sussurrando, mas se eu me curar, quem eu serei? Eles ainda vão me amar? Vou perder o direito de desacelerar, de ser ajudado, de não ser perfeito? Estas não são falhas. Eles são humanos. São negociações emocionais entre o seu passado e o seu tornar-se. O convite não é para lutar contra essa parte de você, mas para abraçá-la. Reconhecer o eu assustado que tem medo do que a cura pode custar. E então, lembrar essa parte. Você não precisa abrir mão do amor para estar bem. Você não precisa perder a segurança. Você não precisa ganhar nada. Você tem o direito de se sentir bem, sem explicação, sem exaustão, sem sofrimento como passagem. Tente isto. Imagine-se já curado e sinta qual parte de você se contrai. Essa tensão não é resistência. É um sinal. É a versão de você que ainda acredita que deve pagar um preço. Agora veja ambas as partes. A que quer curar e a que está com medo, sentadas lado a lado. Neville diria, traga-os para uma unidade amorosa, não para forçar a mudança, mas para integrar a verdade. Você não precisa mais negociar.
A saúde não é uma recompensa. Não é algo que você ganha sofrendo o suficiente. É o seu estado natural. E você é digno de retornar a isso, mesmo que uma parte de você ainda não acredite. Especialmente então, você diz, eu quero me curar. E você está falando sério, com todo o seu coração. Você quer se sentir leve, forte, livre novamente. Mas, por trás da superfície, algo não bate. Há uma dissonância silenciosa, como se a mente estivesse voltada para a frente, mas o corpo ainda estivesse olhando para trás. Porque o corpo não segue o desejo consciente, segue o que ensaiou. E para muitos, o corpo ensaiou o sofrimento. Não porque você escolheu, mas porque o trauma o criou. Porque a sobrevivência exigia isso. E com o tempo, essas vias neurais, esses padrões de medo, exaustão, vigilância, tornaram-se padrão, familiar, até confortável. É assim que o corpo se torna leal ao passado, mesmo quando a mente está pronta para seguir em frente. Mas há um caminho, não pela força, não discutindo com a dor, mas voltando, não ao trauma, mas ao momento antes dele. Neville Goddard ensinou a revisão não como fantasia, mas como recalibração vibracional. Quando você muda a maneira como uma memória vive dentro de você, você muda a maneira como o futuro se desenrola a partir dela. E se a cura não for sobre empurrar para algo novo, mas sobre restaurar o que sempre foi verdadeiro? E se o seu corpo não precisar ser convencido, mas lembrado? Comece não com a palavra cura, mas com retorno. Retornando à plenitude, retornando à tranquilidade, retornando à versão de você que existia antes da história de luta enraizar. Feche os olhos. Escolha um momento do seu passado, um momento que ainda carrega energia, que ainda ecoa em suas células. E agora, imagine-o novamente, mas desta vez, de forma diferente. Não para escapar dele, mas para reprogramá-lo. Deixe um novo resultado se desenrolar. Deixe uma nova emoção tomar a dianteira. Veja se afastar desse momento mais leve, mais livre, mais sábio. Não se trata de apagar. É sobre redirecionar. Como mudar de faixa em uma estrada mental. A estrada antiga ainda existe, mas você não está mais dirigindo nela. E com cada nova escolha, com cada momento revisado, seu corpo começa a acreditar em algo diferente. Não porque você mandou, mas porque finalmente se sente seguro o suficiente para se soltar. A cura não é uma negociação entre o que você quer e o que você viveu. É uma reunião entre quem você é e quem você sempre foi por dentro. A saúde não é um destino, é uma decisão. Chega um momento em toda a jornada em que a pergunta muda. Não quando chegarei lá, mas e se eu já estiver lá? Esta é a última ilusão, que a saúde é algo que espera no final de um longo caminho, que ela chega apenas quando os sintomas desaparecem, quando os números estão perfeitos, quando o exterior finalmente reflete o esforço interior. Mas a sabedoria de Neville corta essa ilusão. Sentir é o segredo. Não sentir mais tarde, não sentir quando você tem provas, mas sentindo agora, porque o espelho da vida reflete o estado que você mantém, não o desejo que você persegue. O corpo é esse espelho. Não pode mostrar plenitude se você ainda está procurando por fragmentação. Então, o convite é simples, mas sagrado. Decida. Decida parar de medir, pare de verificar, pare de perguntar. Já funcionou? Porque toda vez que você faz isso, você sai do estado de estar bem e de volta ao estado de espera. Não há fórmula mágica, nem passo final. Há apenas este momento e a decisão de se tornar a versão de você que não precisa mais provar que está curado. Imagine isto. Um dia em que você age como se cada célula já tivesse recebido a mensagem. Um dia em que você se comporte como alguém que não precisa de reafirmação. Um dia em que você pare de narrar a dor e comece a incorporar a paz, não para enganar a si mesmo, mas para se lembrar. Porque o corpo não discute, ele responde. E no momento em que você decide, realmente decide, o corpo começa a se reorganizar. Não por causa da pressão, mas por causa da ressonância.
Porque você já não está perguntando se é real. Você está vivendo como se já fosse. Como um espelho, não pode sorrir até que você sorria primeiro. Então hoje não é o dia em que você se torna saudável. É o dia em que você se lembra de que já é. E nesse recordar, o corpo segue. Silenciosamente. Naturalmente. Sem esforço. Porque a saúde nunca foi um destino. Sempre foi sua decisão. Você é o remédio. A saúde é a sua configuração padrão. E se você estiver olhando na direção errada o tempo todo, não porque você era cego, mas porque foi ensinado a procurar fora, para a solução, pela fórmula, para a coisa que finalmente te faria completo novamente. Mas a verdade, aquela que você sempre sentiu em vislumbres, é esta. Você é o remédio. Não é uma metáfora, não uma ideia poética, uma verdade viva. Seu corpo não precisa ser salvo, precisa ser guiado. E está esperando, pacientemente, que sua energia retorne ao seu estado original. Esse cenário é saúde. Não é silêncio perfeito, não ausência de sensação, mas harmonia, coerência, fluxo e, acima de tudo, lembrança. Porque o que você está lembrando agora não é apenas um conceito, é uma frequência, uma que vive abaixo do ruído, abaixo da história, abaixo da identidade que diz: eu sou alguém que está tentando se curar. Deixe essa identidade se dissolver agora, não na violência, mas na reverência, porque te trouxe até aqui. Ele te carregou pela busca, permitiu que você chegasse a este momento, o limiar onde o esforço dá lugar à materialização. Neville Goddard nos ensinou que a suposição é criação, que o estado interior, quando mantido consistentemente, reorganiza o mundo exterior para refletir isso, que o sentimento não é um subproduto da realidade, mas o autor dela. Isso se aplica à cura de uma maneira profunda. Quando você assume o estado de saúde, não deseja por ele, não atua por ele, não espera por ele, mas assume-o. Seu corpo começa a ouvir de maneira diferente. Sua respiração se aprofunda. Sua química muda. Seus pensamentos se suavizam. E mais importante, suas células param de esperar por provas. Porque a prova já está vibrando no campo de energia que você escolheu incorporar. Você não precisa convencer o corpo. Você só precisa se tornar a versão de você que não duvida mais. E eu sei, é difícil. Especialmente quando os sintomas gritam. Quando o desconforto rouba sua paz. Quando a mente gira em torno de histórias de medo, procura por perigo e implora por segurança. Mas a cura não começa quando a dor termina. Começa quando você para de usar a dor como evidência de que você não está completo. Isto não é negação. Isto é domínio. Sentir uma sensação e ainda afirmar a paz. Experimentar uma onda de fadiga e ainda assim escolher a frequência da restauração. Não por esforço, mas por saber. Isso não sou eu. Isso é o que está passando por mim. Bruce Lipton nos lembra que a percepção que você mantém molda sua biologia. Suas células não são instrumentos isolados. Elas são ouvintes conscientes. Eles se sintonizam com o campo emocional que você habita. Não ocasionalmente. Não às vezes. Sempre. Então, quando você escolhe, com uma teimosia sagrada, manter a vibração de bem-estar, mesmo quando as evidências demoram a aparecer, você não está sendo irrealista. Você está se tornando magnético. E nesse magnetismo, o corpo se reorganiza, não por causa da afirmação, não por causa do ritual, mas por causa do sinal interno inabalável. Eu já sou completo. Veja, há uma quietude que segue a rendição, um silêncio que espera do outro lado do esforço. E esse silêncio é onde a cura floresce, silenciosamente, organicamente, sem desempenho. Então pare de perguntar: o que mais posso fazer? Comece perguntando: o que posso parar de fazer que bloqueia o bem-estar que já flui através de mim? Talvez seja a busca compulsiva por sintomas, o hábito de narrar sua dor a todos que você encontra, a tendência de comparar sua jornada com a dos outros, acreditando que mais rápido é melhor. Nada disso está errado. É apenas ruído. Ruído que impede você de ouvir a verdade por trás.
que seu estado natural, sua frequência original, é bem-estar. Não é algo que você conquista. Não é algo que você ganha se esforçando o suficiente. É algo ao qual você retorna no momento em que para de buscar fora de si mesmo por confirmação. Imagine acordar de manhã e sentir, não a vontade de verificar se está funcionando, mas a certeza tranquila. Está feito. Esse sentimento por si só recalibra todo o seu campo. Diz ao corpo: você está seguro agora. Você é confiável agora. Você não está mais sendo monitorado como uma máquina quebrada, porque você não está quebrado. Você é brilhante, cada célula, cada nervo, cada função, sagrada. Projetado para regenerar, para se autocorrigir, para se alinhar com sua intenção. Uma vez que você libera a pressão para performar. Você não é apenas o receptor de remédios. Você é a fonte disso. Não porque você é especial, mas porque você é real. E nessa autenticidade, esse alinhamento interior com seu eu superior, sua saúde se revela, não como um milagre, mas como a coisa mais natural do mundo. Então, nada de mais esperar. Nada mais de olhar para o horizonte em busca de sinais de que finalmente chegou. A saúde não é um destino que se alcança com esforço. É o lar para o qual você volta quando para de fingir que algum dia saiu. Você é o remédio. E a saúde é a sua configuração padrão. Agora viva a partir desse lugar. Não pelos resultados, mas porque já é verdade. Você ouviu as palavras. Você sentiu a mudança. Mas há mais um fio a puxar. Um que pode mudar tudo o que você pensa saber sobre o que é possível agora. Pausa por um momento. Deixe isso se integrar. E quando estiver pronto, verifique o comentário fixado. Algo lá está esperando pela versão de você que já parou de procurar e finalmente está pronta para lembrar.